Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco. Então, na etapa anterior, a gente estava falando a respeito da resistência elétrica. E aí a gente traz aí, né, o exemplo, no caso do chuveiro elétrico, tá? Para ilustrar aqui não apenas a resistência, mas também a potência elétrica. A potência elétrica vai ser nada mais, nada menos que a potência consumida por um sistema elétrico qualquer. Então, por exemplo, a chuveira, né, a resistência de um chuveiro elétrico, ela vai ser aplicada uma determinada tensão nesse chuveiro, por ele vai circular uma determinada corrente e esse produto vai dar origem à potência consumida por esse chuveiro. Você tem aqui todas essas formas com as quais você pode calcular esta potência. Então, façam esse exercício depois aí para praticar. Calculem, né, qual é a potência, tensão e corrente desse chuveiro, essas características aqui dele. Faça o cálculo tanto para a potência nominal quanto para a potência na posição verão. E aí considere esse chuveiro operando dessa forma aqui. Um banho diário, 8 minutos por banho, para uma casa de 5 pessoas. Calculem qual vai ser a potência total consumida pelo chuveiro mensalmente e ao longo de um ano. Aproveitem também e calculem qual será a energia consumida por esse chuveiro mensalmente e ao longo de um ano, ok? Bom, aproveitando que eu já acabei de adiantar para vocês e falar sobre energia elétrica, então a energia elétrica, pessoal, vai ser nada mais nada menos que a potência consumida por um determinado equipamento durante um certo intervalo de tempo, tá? Então, potência vezes tempo é igual a trabalho, que é igual ao inverso da energia. E aí, quando a gente fala em energia, a gente logo se lembra dessa conta aqui de energia da Enel, tá? Que é a quantidade de quilowatts-hora consumidas aí ao longo de um mês, tá? A unidade, então, vai ser watt-hora, só que comumente na conta de energia nós trabalhamos com quilowatt-hora, tá? Porque a quantidade, né, o consumo de energia ele é muito grande, tá bom? Então, de agora em diante, né, quando vocês forem trabalhar com cálculo de energia, pensando na conta de energia, nós vamos trabalhar com quilowatt-hora. Para o cálculo do exemplo anterior que eu pedi para vocês, acessem aí depois qual é o valor da tarifa atual da Enel, tá? O valor do quilowatt-hora da Enel, acho que está quase 90 centavos. E aí façam os cálculos que eu pedi no exemplo anterior com base nesse cálculo aqui, tá? De tarifação, ok? Aqui, só para relembrar, turma, corrente contínua e corrente alternada, tá? Então, quando a gente fala em corrente contínua, basicamente a gente está falando de um sistema que possui módulo e sentido constantes, ou seja, você aplica uma tensão num circuito, você vai ter uma corrente circulando por um circuito e essa corrente não sofre variação ao longo do tempo, ela se mantém constante. O oposto disso é a corrente alternada, que muda periodicamente de módulo e sentido ao longo do tempo. Sistemas de corrente alternada, você pode ter um sistema de onda quadrada, de onda triangular, de onda dente de serra, de onda senoidal, de onda cossenoidal. Então, vocês podem ter todos esses sistemas. E a grande diferença deles é esse. Fica aí uma dica para vocês, quem quiser assistir, tem um filme que chama História da Eletricidade, a Era da Invenção, que traz a história a respeito da invenção da corrente contínua e da corrente alternada, né, através dos dois pais desses dois sistemas, né, do Thomas Edison, pai da corrente contínua, e do Nikola Tesla, pai da corrente alternada. Então, aqueles que tiverem interesse, assistam por gentileza esse vídeo, vocês vão encontrar ele facilmente no YouTube, ok? Bom, quando a gente fala em corrente alternada, pessoal, basicamente a gente está falando em um sistema desse tipo aqui, tá? O sistema de corrente alternada ele é definido por
uma repetição ao longo do tempo. Percebam que a onda sai de um zero, passa no máximo positivo, volta no zero, máximo negativo, retorna ao zero. Então, naturalmente, ela é regida por uma equação de onda. Aquela mesma equação de onda mecânica que vocês aprenderam lá na mecânica newtoniana quando vocês estudaram ondas, tá? Uma das atividades para vocês fazerem depois é fazerem a representação desse exemplo aqui abaixo, tá bom? Então, por esse motivo, eu não vou resolver. Tá aqui a solução ao lado, eu peço que vocês façam esse exemplo abaixo, ok? E lá na atividade vocês vão ver que ele está constando lá. Bom, quando a gente fala em corrente alternada, nós estamos falando basicamente dessas três características aqui: período, frequência e ciclo. Então, período. Período vai ser o quê? O tempo transcorrido para completar um ciclo. Quanto tempo a onda levou para sair do zero, passar no máximo positivo, zero, no máximo negativo e retornar ao zero, ou seja, completei um ciclo. Então, por esse motivo, o período ele é igual ao inverso da frequência, tá? O período ele é dado em segundos. Então, todos vocês sabem que num período você vai ter o tempo ou intervalo de tempo para a onda completar um determinado ciclo, tá? A frequência vai ser o quê? Se período é 1 sobre frequência, a frequência vai ser o inverso do período. Então, vai ser a quantidade de ciclos, ou número de ciclos, em que a onda se repete ao longo de 1 segundo. A unidade é dada em Hertz. Então, no nosso caso aqui, no sistema brasileiro, padronizadamente, a frequência do sistema é 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. E aí, um ciclo vai ser o padrão de onda completo, do início ao fim, ou seja, o ciclo se confunde com o período. Então, se você tem em uma frequência de 60 Hz 60 ciclos por segundo, quer dizer que o período de uma onda de frequência de 60 Hz vai ser quanto? Vai ser 1 sobre... Na verdade, a frequência é 1 sobre o período, logo o período vai ser 1 sobre a frequência. Então, logo você vai ter ali um período igual a 16,66 milissegundos. Outra informação importante que a gente precisa passar a respeito da corrente alternada é a respeito da amplitude. Então, sempre que nós temos uma onda de corrente alternada, nós temos que falar em amplitude, que é o valor máximo que essa onda atinge durante um período instantâneo. Tá? Por que é importante nós conhecermos a amplitude? Para nós fazermos a definição dos valores eficazes. Tá? Valor eficaz de tensão quanto do valor eficaz da corrente, onde o valor eficaz da tensão é o valor máximo dividido por raiz de 2 e a corrente máxima dividido por raiz de 2, tá? Não vou fazer a dedução matemática aqui, até porque vocês já fizeram e conhecem muito bem isso lá da graduação de vocês, tá? Traduzindo, basicamente, quando você fala em valor eficaz, você está falando no valor equivalente de um circuito de corrente alternada, tal que ele consuma a mesma potência se ele fosse alimentado em corrente contínua. Então, seria basicamente você pegar a senoide, que aqui está, pegar essa topo superior e jogar aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. E aí você passa a ter o equivalente da corrente contínua. Por isso que nós temos essa relação dada por raiz de 2, ou 1,4142. Tá? Então, esse é o motivo.
você vai chegar numa relação dessa aqui. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui nesse bloco e eu aguardo vocês para o próximo bloco para a continuação da nossa aula. Até lá!